Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, parece simples, mas é um verdadeiro campo minado em provas e até em discussões do dia a dia: ética e moral. E para isso, a gente tem aqui um material de estudo focado no concurso do Banco do Brasil, que promete, enfim, ser nosso guia para sair dessa confusão toda. Mas a nossa missão aqui vai um pouco além de só decorar uns conceitos, não. A ideia é entender por que a gente confunde tanto essas duas palavras e, o mais importante, por que dominar essa diferença é, assim, crucial para um servidor público. O próprio material que a gente está usando admite que as bancas examinadoras às vezes são bem criativas, então vamos tentar desarmar essas armadilhas. Exatamente. O objetivo não é sair daqui com uma lista de definições para decorar. É mais sobre construir um jeito de pensar, sabe? Transformar um tema que soa super filosófico, meio abstrato, em uma ferramenta prática, uma ferramenta de raciocínio mesmo. Porque quando se entende a lógica, as pegadinhas das provas elas perdem a força. Certo. Então vamos começar a desempacotar isso. O material já começa com uma analogia que me deixou, assim, pensando. Diz que comparar ética e moral é como comparar um caderno e uma bicicleta. À primeira vista, parece uma comparação meio sem pé nem cabeça. O que eles querem dizer com isso? De certa forma, a ideia é essa mesma, causar essa estranheza. A analogia serve justamente para quebrar a nossa ideia de que são coisas parecidas. Uma bicicleta e um caderno são objetos, claro, mas de categorias totalmente diferentes, funções diferentes. A ideia é essa. Ética e moral, apesar de lidarem com comportamento, não são do mesmo gênero. E a raiz de toda essa confusão, segundo as fontes, é quase um acidente histórico. Uma falha de tradução. Uma falha de tradução. Ah, agora a história ficou boa. Parece até roteiro de filme. É quase isso. A palavra ética vem do grego ethos. E ethos é um termo, sim, muito rico. Significa o modo de ser, o caráter, a morada interior da pessoa, sabe? A reflexão sobre os princípios que guiam a vida. Já moral vem do latim mos, ou mores, que significa simplesmente costume. O problema todo começou quando os romanos foram traduzir a filosofia grega. Eles precisavam de um termo para ethos e escolheram mos. E aí simplificaram a coisa toda. Exatamente. Nessa tradução, eles focaram só na parte visível, nos costumes, nas regras sociais. E toda a dimensão da reflexão interna, do porquê, do caráter, isso se perdeu. Então, o que era para ser uma investigação profunda sobre o bem viver, acabou virando um conjunto de regras a serem seguidas. Essa falha na tradução é tipo a cena do crime que causa confusão até hoje. Entendi. Então, de forma bem prática, a moral seria o que a gente faz? As regras do jogo da sociedade. E a ética seria o porquê a gente joga desse jeito? A reflexão para ver se essas regras são justas, né? O material até usa outro exemplo que eu achei interessante, o do manual de uma máquina de lavar. Esse exemplo é ótimo. A moral seria um manual de instruções. Coloque o sabão aqui, use este ciclo, não coloque sapatos. São normas diretas, prescritivas. É prático, não se questiona. A ética, por outro lado, não é um manual. A ética seria a engenharia por trás daquele manual. É o estudo que pergunta: por que essa quantidade de sabão? Qual o princípio que faz esse ciclo funcionar? A ética investiga os fundamentos. Faz todo sentido. Mas essa analogia não simplifica um pouco demais? Porque, assim, a moral de uma sociedade é bem mais complexa e muda o tempo todo. Um manual de instruções é estático. As regras sociais, não. Excelente ponto. E é exatamente aí que a distinção fica ainda mais clara e mais útil. A sua observação leva a gente direto para a característica que mais cai em prova, a variabilidade da moral. O manual da máquina é fixo, mas a moral de uma sociedade não. Ela é fluida, muda com o tempo e de lugar para lugar. Aqui a coisa fica bem interessante, porque o material traz uns exemplos muito fortes. Cita o trabalho infantil, que no século XIX era visto como normal, moralmente aceitável em muitas sociedades. Era o costume. Hoje, para nós, é uma aberração completa. Uma coisa profundamente imoral. A regra mudou. E o mesmo para a questão da roupa feminina, que o material também comenta, né?
Em algumas culturas, a moral diz que as mulheres devem cobrir a cabeça, em outras, isso nem passa pela cabeça das pessoas. Exato. Esses exemplos mostram a moral em ação. É um conjunto de costumes de um grupo, num tempo e espaço. E aí entra a pergunta ética. Enquanto a moral descreve como as coisas são, a ética pergunta como as coisas deveriam ser. Diante do trabalho infantil, a reflexão ética perguntaria: isso é justo? Isso promove o bem-estar da criança? Respeita a dignidade humana? Foi essa reflexão baseada em princípios maiores que pressionou e, com o tempo, mudou a moral da sociedade. Então a ética funciona como uma espécie de motor de atualização da moral? Ela é a força que faz a gente olhar para os nossos próprios costumes e perguntar: peraí, isso aqui ainda faz sentido? Perfeitamente colocado. A ética é essa ferramenta de análise crítica, e por isso ela busca ser mais Permanente. universal. Enquanto os costumes vêm e vão, a busca por princípios como justiça, respeito, dignidade tende a ser mais constante. É por isso que o material conecta a ética moderna de forma bem direta à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A dignidade da pessoa humana vira o grande critério ético para a gente julgar se uma moral específica é aceitável ou não. E o legal é que o material mostra que essa reflexão não é de hoje, né? Pelo visto, a turma lá da Grécia Antiga já perdia o sono com isso. Eles citam Sócrates, Platão, Aristóteles. Sim, e é interessante parar um pouco nisso. Vamos pegar Aristóteles, por exemplo. Para ele, a ética não era seguir uma lista de regras, um código moral. Era sobre construir um bom caráter, desenvolver a virtude. A pessoa virtuosa não precisaria de um manual para cada situação, porque o próprio caráter dela a guiaria para tomar a decisão certa, de forma prudente e justa. E isso se conecta totalmente com o que se espera de um servidor público hoje, não é? Não adianta só ele ter um código de conduta para a lei, ele precisa ter o caráter, essa virtude aristotélica, para saber como agir numa situação inesperada que não está prevista em nenhuma regra. É exatamente essa a conexão. É por isso que a nossa Constituição, lá no artigo 37, não exige só legalidade dos atos públicos. Ela também exige moralidade. E essa moralidade não é só seguir a lei. É agir pensando no bem comum, com honestidade, com boa fé. É uma exigência de caráter, que vai muito além de um manual de regras. Ok, tudo isso faz muito sentido na teoria, mas a minha dúvida é: como é que uma banca examinadora transforma essa filosofia toda numa questão de múltipla escolha? O material que a gente tem dá algum exemplo prático? Sim, e os exemplos são ótimos para ver como a teoria vira uma armadilha. Uma questão, por exemplo, trazia a afirmativa simples. Ética e moral são termos sinônimos. Bom, depois de tudo que a gente conversou, fica claro que a resposta é errado. Mas na correria da prova é uma pegadinha muito fácil de cair. Eu lembro de ter caído numa pegadinha assim. A gente lê rápido, as palavras parecem a mesma coisa no dia a dia e pronto, lá se foi um ponto. É frustrante. Totalmente. Outra questão, um pouco mais sutil, dizia: a ética tem por objetivo a determinação do que é certo ou errado em uma sociedade. Parece correto, mas não é. Quem determina o certo e o errado, quem cria a lista, é a moral. A ética não determina, ela estuda essa determinação. Ela é a ciência da moral. A troca de um único verbo muda tudo e deixa a alternativa incorreta. É um jogo de palavras bem cruel. E tem alguma questão que mostre o lado certo da coisa, o que as bancas consideram correto? Sim, o material traz uma que foi considerada correta. A moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Veja como isso reforça exatamente a característica da variabilidade da moral que a gente discutiu. A moral não nasce do nada, ela é um produto social. Entender essa dinâmica entre o estudo, que é a ética, e a prática, que é a moral, é a chave. O material até lembra que isso é tão sério que a lei obriga a criação de comissões de ética em todos os órgãos federais, justamente para orientar e fiscalizar essa conduta no dia a dia. Então, amarrando tudo isso, na prática para quem está estudando, a lição é: nunca use as palavras como sinônimos. Pensar na moral como a fotografia dos costumes de um grupo num tempo e lugar específicos, particular e mutável. E pensar na ética como o raio-x que analisa essa fotografia, questionando se ela está de acordo com princípios maiores como justiça
e dignidade humana. E se a gente conecta isso a um quadro mais amplo, essa distinção deixa de ser só matéria de concurso. Ela vira, como a gente falou no início, uma ferramenta poderosa de pensamento. Permite que a gente olhe para os costumes da nossa própria sociedade, a nossa moral, e pergunte com mais clareza: isso que a gente considera normal é ético? Ou seja, isso que a gente faz por costume promove de verdade o bem comum e a dignidade de todos? Então é por isso que a gente vê tanta briga em rede social. As pessoas estão discutindo com base em morais diferentes, cada uma defendendo seus costumes como se fossem verdades absolutas. Mas talvez a conversa devesse ser sobre a ética por trás disso. A discussão subiria de nível, né? Precisamente. Às vezes a resposta à pergunta "isso é ético?" pode ser não. Ou não mais. E é nesse momento de desconforto que a ética impulsiona a evolução da moral. É o que nos fez, como sociedade, abandonar costumes que hoje a gente considera bárbaros. Essa reflexão é o motor do progresso. Perfeito. Essa clareza é libertadora, de verdade. E para quem nos ouve continuar essa reflexão, a gente deixa um pensamento final. O material de estudo que a gente analisou hoje conecta muito a ética contemporânea à promoção da dignidade humana como um princípio central. A pergunta que fica, para além de qualquer prova, é: como é que a gente pode, no nosso dia a dia, usar essa lente ética para reavaliar as morais, tanto as atuais quanto as do passado, na nossa cultura ou em outras que talvez não respeitem ou até violem diretamente essa dignidade fundamental de cada pessoa?